Isso. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidar que já estão presentes para nós darmos início ao culto nesta noite, culto de ensino bíblico, onde nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Mas antes temos que pedir ao dono dos céus e ao dono da obra que Ele nos faça presente. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, em Tua presença, Senhor Deus, nós nos encontramos aqui nesta noite, Pai querido, uma noite especial, aonde nós, Pai querido, tiramos um pouquinho do nosso tempo para poder estar na Tua casa, para aprender do Senhor, porque estamos aqui para preparar o nosso futuro este de estar, Pai querido, diante de Ti, quando o Senhor vier buscar a igreja, todos estejam preparados para ir morar com o Senhor. Deus eterno, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa tomar a direção de tudo, porque tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor, meu Deus. E nós temos que aprender de Ti para viver segundo a vontade do Senhor, debaixo da Tua obediência. Toma a direção de tudo, Senhor, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, venha tomar posse deste lugar e encher esta casa com o Teu poder. É o que nós te pedimos, que o Senhor fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com os hinos bem conhecidos, que assim todos possam participar, né, do louvor. Nós vamos cantar o hino de número 3. Hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Hino de número 26. Harpa, quem tiver harpa, nos acompanhe, louvando ao Senhor Jesus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Verá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de teu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Louvado seja Deus. Nós vamos
ouvir um louvor com o presbítero irmão Raimundo, da harpa ou avulso, Você dá harpa. enquanto nós colhemos as ofertas, assim o irmão me ajuda na garganta. Glória a Deus. E a igreja tem liberdade de adorar a Deus. Se for colher as ofertas, passar logo por aqui. Glória a Jesus. Quem for colher as ofertas, passa lá para o músico, dar a oferta dele. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E hoje estamos aqui na presença de Deus, no culto de ensino bíblico, Glória a Jesus. E nós temos um assunto muito importante para falarmos hoje. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus com um hino bastante conhecido. Aleluia. O hino de número 255 da harpa cristã. Peço aos amados que me ajudem. Glória a Deus. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao meu malfeitor, como promete sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Ela se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, ó vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu.
conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela rica oportunidade. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui a Bíblia junto com os irmãos em Isaías, capítulo de número 64. Glória a Jesus. Isaías 64, nós vamos ler esse texto, que o capítulo glória a Deus. Isaías 64, versículo de número 1. Nós vamos ler todo o texto do capítulo, todos os versículos. É muito interessante o que o profeta profetizou, que o profeta falou. Todos encontraram, amém? Os que não encontrou, pode dizer assim, estou procurando. Porque aqui todos nós temos que ler a palavra, aprender, né? Quem está com Bíblia, participar também da leitura. Diz assim a palavra de Deus, na versão da minha Bíblia diz assim: se fendeste os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença. Pois, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante da tua face. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nem um ouvido percebeu, olho nenhum viu Deus além de ti. Para aqueles que nele esperam, em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos. Mas ao continuarmos pecando contra eles, te iraste. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como o vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, somos todos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Até Sião é um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvaram os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas
mais preciosas se tornaram em ruína. Depois de tudo, te conterás ainda, ó Senhor. Ficarás calado e nos afligirás ainda mais. Grande Deus, diante desta palavra, Senhor Deus, muito forte, aonde o Senhor trata com o seu povo. Aqui nós estamos nesta noite, Papai do céu, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento e abra o nosso coração, para que nós possamos receber a sua palavra de bom grado, e nós, Senhor Deus, aprender e nos fortalecer, para que nós não possamos nem venhamos a pecar contra Ti. Meu Deus, que o Senhor possa tomar a direção de tudo, porque tudo é para a honra do nome do Senhor. Todo aprendizado, Senhor Deus, é para nós fugir da aparência do mal e não pecar contra Ti. Meu Deus, nós temos que obter conhecimento da verdade, porque a verdade do Senhor é quem nos liberta, que nos transforma e nos faz pessoas melhores. E nós queremos, Senhor Deus, além de ser pessoas melhores, nós queremos estar preparados, Senhor Deus, para o dia que o Senhor vier buscar a igreja e também para o dia do juízo. Ó Deus, aonde o Senhor sentará no trono como juiz para julgar as causas de todas as nações. Mas a nós, a nação do Senhor, Pai querido, estejamos completamente debaixo do conhecimento e das Tuas mãos poderosas, para ficar livres, Senhor Deus, desse dia terrível de sermos condenados à morte eterna. Deus eterno, por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos obter conhecimento, o conhecimento da palavra, ó Deus, para nos educar, para que nós possamos, Senhor Deus, ser filhos educados, transformados, mudados, ó Deus amado, para poder termos um encontro com o Senhor. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor tome a direção de tudo, porque tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua adoração. Ó Deus, abra nosso coração, nos ajude, Senhor Deus, ser servo melhor, ser filho melhor, servir o Senhor com alegria. Ó Jesus, nos ajude, nós precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida. É assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém? Glória a Deus, podeis sentar. Que Deus possa estar na direção de tudo, porque o Senhor é um Deus tremendo. Nós estamos aqui no século 21, no ano de 2020, um ano que vai ficar marcado na vida de muita gente, e em todos os fatores da vida, em todas as áreas, e principalmente na área espiritual, que é o momento de toda a humanidade clamar o nome do Senhor, de estar perto de Deus, para que Deus se aproxime mais de nós, porque Deus, para aproximar de nós, nós temos que aproximar dele. Quando a palavra de Deus diz que todo momento o Espírito está pronto, mas nós nem todos os momentos estamos prontos para receber esse Espírito, é onde vem a verdade, porque Deus, Ele é Deus todo momento, todos os minutos, toda hora, e nós não somos servos de Deus em todos os momentos, em todas as horas. Sempre nós vacilamos, tem os momentos de alta estima, tem um momento de baixa estima, tem momento que nós estamos bastante espiritual, mas tem momento que nós estamos também bastante carnal. Então nós somos pessoas e nós não temos um equilíbrio da maneira que Deus quer que nós tenhamos, né? E o bom cristão,
para ter um bom equilíbrio emocional, espiritual, físico, ele tem que ter a proximidade de Deus. E quanto mais ter a proximidade de Deus, mais as bênçãos de Deus se aproximam da nossa vida. Amém? Hoje nós estamos aqui e nós vamos dar uma continuidade do ensino que nós trouxemos na semana passada, aonde nós falamos sobre pecado. Pecado é algo que é destruidor e ele destrói em silêncio. E o pecado é tudo aquilo que nos traz o pecado. Paulo deixou bem escrito, explícito em Gálatas, no capítulo 5, onde é os frutos da carne e o fruto do Espírito. Ele deixou bem claro que há esses dois fatores que o ser humano carrega sobre si. É a carne e o Espírito. Mas nós estamos vivendo o momento da carne, porque nós estamos aqui na terra ainda revestido de carne, o nosso corpo. Mas nós temos que preparar para que quando esse corpo for transformado em um corpo de glória, que não será mais um corpo de carne, um corpo pecaminoso, mas um corpo espiritual, um corpo purificado, nós estejamos preparados para receber esse corpo, porque senão nós não iremos receber o corpo de glória de Deus. Então, por isso que nós temos uma preparação na nossa vida aqui na terra, obtendo conhecimentos da palavra de Deus. E o pecado é um dos fatores destruidor da vida do ser humano. E às vezes a gente não percebe. A gente fica muito preocupado com o exterior, né? Com a cura física, mas às vezes precisando de uma cura espiritual, que é uma cura interior da alma. E é o que nós precisamos. Porque nós estamos vivendo em preparação, vivendo uma vida preparatória para um dia nós irmos em encontro de Deus. Porque a nossa vida aqui ela é passageira, né? Nós estava hoje conversando com o irmão e falando sobre uma passagem da Bíblia, que no final dos tempos seria como os dias de Noé. E aí o próprio Jesus diz que casavam e dava-se casamento até que Noé entrou na arca e a porta se fechou. Estava dizendo ao irmão que as mesmas tecnologias da época que nós estamos vivendo agora é a mesma tecnologia da época de Noé. Por isso que a palavra de Deus diz que na volta do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Porque o povo ele se envolve tanto com a tecnologia que Deus ele fica no passado, porque Deus na cabeça humana é um ser muito velho, porque tudo é novo, né? Aí entra alguns versículos bíblicos que diz tudo se fez novo. Tudo se fez novo não quer dizer que nós teremos que entrar na tecnologia e viver dela e esquecer de Deus, porque Deus não é Deus de tecnológico. Deus é um Deus que continua sendo Deus da mesma forma, e Ele deu inteligência para o homem. Só que o homem usa essa inteligência contra Deus. Você pode prestar atenção, quanto mais a pessoa ele é inteligente, às vezes a maioria deles usam a inteligência contra Deus. Fazem pesquisas e procuram provas para provar para a humanidade que Deus não existe, através do seu intelecto de inteligência. Mas nós estamos vivendo a época de Noé. Naquela época era tudo
tecnológico, como se fosse hoje. Por isso que a palavra diz que na volta do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, porque o povo estaria tão envolvido com as coisas desse mundo que não ia perceber, só ia perceber depois que acontecesse. Porque você pode perceber que na época de Noé, o povo só percebeu quando começou a chover, porque ele pregava: olha, vai chover, e o povo não acreditava. Mas quando começou a chover, o povo acreditou. Você pode perceber que o povo correu lá para a arca. As pessoas que estavam mais próximas, né? Um exemplo, o país inteiro, né? Porque se fosse um caso, um exemplo, estivesse fazendo uma arca lá em Brasília, que é o centro do país, ou melhor, em Palmas, né? Que diz que é o centro do país, do Brasil, né? Um exemplo, no centro do nosso país surge um homem e vai fazer uma arca. Isso é só um exemplo, isso não vai acontecer, porque Deus falou que não vai cair o mundo com... Diz os historiadores que a batida do martelo de Noé, diz que todo mundo escutava. Era tão poderosa a batida do martelo que todas as pessoas escutavam a batida do martelo. Então era uma notícia. Você sabe que a tecnologia hoje, se você colocar algo no WhatsApp agora, daqui 1 hora o Brasil inteiro está sabendo. Por quê? Eu passo aqui, boto no grupo tem 100 pessoas. Cada 100 pessoas vai pegar e vai jogar para os seus familiares, outros grupos, e aquilo vira uma febre. Dentro de 1 hora de prazo, se brincar, o mundo praticamente já está sabendo. Porque tem gente lá fora do país que vai receber e vai transmitindo, por causa da tecnologia, é muito rápido. Agora você imagina um homem fazendo uma arca, 120 anos, né? E o povo, né, os repórteres, né, entrevistando e dizendo: isso aí é um louco, é doido, né? Olha, tem 50 anos que ele está fazendo esta arca, dizendo que vai chover, que o mundo vai acabar. Isso é loucura, isso não existe. E os cientistas dizendo: isso não existe. Os ateus dizendo: Deus não existe, porque a tecnologia faz aumentar os ateus. Aí vai passando os anos, 80 anos, enlouqueceu mesmo, 80 anos e nada de chuva. Chegou 100 anos, né? Nossa, tem 100 anos que esse homem está fazendo esta arca e nada aconteceu ainda. Isso é uma loucura, esse está caducando, né? Tem que fazer um exame nele porque está ficando louco, né? Esse homem. 10 anos, já gerações já morreram, e aí esse homem ainda está fazendo essa arca. Isso é loucura. Você acha que o povo não fazia esse noticiário naquela época? Fazia, porque existia a tecnologia da época. E depois começou tudo zero, porque todas as pessoas que eles muito envolvidas com as coisas de Deus, eles não se envolvem muito com tecnologia. E na verdade tudo foi destruído. Aí quando chegou 120 anos, aí começou a trovejar, relâmpago para todo lado, vento, furacão, chuva. Aí o povo diz: vixe, parece que é verdade. Agora começa, parece que é verdade que aquele louco, aquele velhinho estava certo. Aí começa a chover, passa uma semana, aí o povo tudo corre lá para a arca. Por quê? Passa uma semana chovendo, sem parar, as águas começaram a minar de dentro do chão, e o povo começou a enlouquecer, correram para a arca. A Bíblia diz que Deus trancou a arca pelo lado de fora, porque se deixasse por conta de Noé ia abrir a arca, o povo ia invadir. Rapaz, a arca era bem feita, né? Que dava para o povo invadir com ferramenta e quebrar e entrar. Mas era bem feita, porque foi Deus que ordenou, da maneira que Deus ordenou, Ele fez. E quando o povo começou a reunir, começou a gritar, eu acredito, irmão, que para Noé foi um terror. Pessoas gritando do lado de fora, pedindo socorro: socorre nós, né? Porque nós não acreditamos, nós estamos arrependidos. E água subindo, e chuva descendo, vento soprando, né? E Noé sem poder fazer nada. Aí Jesus ele fala isso:
Será como no tempo de Noé. Estão pregando a palavra. O povo está mais preocupado com o coronavírus do que com a palavra de Deus. O povo está mais preocupado com a tecnologia do que com Deus. Tem a pessoa, nós estamos vivendo a época da religiosidade. A pessoa está na igreja, quer proibido usar o celular, mas ele já está contando as horas para chegar em casa para olhar, né, o que tem lá de notícia, né, o que está falando lá sobre política, o que está falando lá sobre moda, o que está falando lá, alguns vídeos engraçados, né, quem é que está falando, né, a pessoa, ele está preocupado, não se envolve mais com as coisas de Deus, porque ele se tornou religioso, porque o espiritual, ele não quer saber de nada disso não. Se der certo, chegar em casa, der certo e olha, se não der certo, fica para o outro dia, porque o mais interessante, o mais importante é o Senhor. E nós estamos atravessando esses dias, não precisa nem a gente ficar falando, os olhos de vocês podem ver a preocupação que os seres humanos no mundo inteiro está. E quando se fala das coisas de Deus, parece que é um terror. Para você ver, uns 15 dias atrás, eu ontem estava passando na Record, no jornal. Há 15 dias atrás, mais ou menos, eu acho que quase todo mundo soube esse noticiário, porque, como eu disse, é muito rápido. Que denunciaram um pastor, parece que é em Curitiba, da Assembleia de Deus, de Madureira, que estava tendo um culto. Foi 9 viaturas, mais de 20 homens, guarda municipal, polícia, não sei mais quem, né? Chegou lá para poder... Quando chegou lá, estava só os cantores cantando e um casal de pastor transmitindo o culto online. Por que essa perseguição será? 9 viaturas, precisava disso tudo, irmão? Crente não é violento. Se tivesse acontecido um roubo, não, vamos esperar aqui, passar aqui pelo menos umas 3 horas, que aí já está longe, a gente chega lá, faz lá mas na igreja vieram. Quem é que viu esse noticiário? Aconteceu. Por quê? As pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo, esquecendo as coisas de Deus, esquecendo que Deus é a essência da vida, que Deus é que livra o mundo, porque está escrito: se o meu povo orar, eu vou, se humilhar e arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, eu saro a terra. Simplesmente isso. Mas o problema é que o povo não está importando com as coisas de Deus. Até mesmo os cristãos não estão assim tão preocupados com as coisas de Deus, de adorar a Deus, porque é época, é final de tempo, irmão. E o Senhor disse todas essas coisas. E o pecado está destruindo as pessoas, e está contaminando até mesmo os cristãos, por falta de vigilância. Aí Isaías disse: ninguém há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Escondendo de nós o rosto. Ele estava profetizando. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico, mas ele é um profeta mais profundo. Ele fala até do final dos tempos. É um profeta que tem uma profundidade maior na visão espiritual, porque Deus tinha diretamente um contato com esse profeta. E ele escreveu algo muito interessante: ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, no versículo 7, pois escondeste de nós o teu rosto. Esconder o rosto de Deus é triste. Ainda bem que você
não faz isso, nunca fez isso. Que está dedicando e transformando a sua vida. E hoje nós vamos falar da medida de prevenção contra o pecado. Algumas medidas, nós vamos falar de 10, se der tempo. 10 medidas, viu? De prevenção contra o pecado. Porque quando é culto de ensino bíblico, geralmente a frequência não é tão grande, porque é um culto de combate, de combater o erro, de que ensina a pessoa a fugir da aparência do mal, porque é um culto mais direcionado, explicativo, né, para cada um de nós. Mas você que vem e que recebe esse ensinamento, eu digo para você, é algo que ninguém vai tomar. Pode cortar o pescoço e arrancar a cabeça fora, botar um monte de aparelho. Ainda não acharam ainda um aparelho que arranque as informações da nossa cabeça sem nós falar. Não é verdade? Ainda não fizeram, mas talvez já até tentaram, ou vai tentar ainda. Então o que você aprende, irmão, você leva com você. Nós podemos ver um personagem bíblico, João Batista, ele arrancaram o pescoço dele, arrancaram a cabeça, que diga, do corpo, mas não tiraram a essência que tinha nele. Ele levou e o seu espírito foi para o céu. A primeira medida, fique com a sua Bíblia na mão, para você ver se realmente o que nós estamos falando tem algum sentido ou não, e também vai servir para você estudar em casa. A primeira medida de prevenção contra o pecado é lavar sempre o seu coração no sangue de Cristo. É uma prevenção. Nós encontramos a referência bíblica em 1 João capítulo 2. 1 João é aquelas epístolas, aqueles livrozinhos pequenininhos que tem antes de Apocalipse. Glória a Deus. Primeiro João capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou melhor, 1 João capítulo 2, irmão, eu estou errando, estou lendo até errado também, é capítulo 2, verso 1 e 2, eu estou no 1. 1 João capítulo 2, eu falei foi o 1, foi, irmão? Eu li foi o 1, justamente. Pois vamos ler direitinho, para nós não ficar com a cabeça confundida. A gente erra, viu, irmão? Perdão. É o 2, versículo 1 e 2, justamente, 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente o mundo. Por que diz que nós temos que lavar o nosso coração no sangue de Cristo? Porque quando pecamos, nós temos que imediatamente pedir perdão, porque o Senhor, Ele é o nosso advogado, Ele é para defender. Enquanto Ele é advogado, nós temos chance. O pior é quando Ele sentar como juiz.
Porque o advogado que advoga defendendo, ele pode chegar a juiz, não mais para defender, mas para julgar as causas. Todo juiz, ele é advogado. Só que ele senta lá na cadeira, não mais para defender, mas para julgar a causa e ver realmente se o réu precisa de ser absolvido ou condenado. Isso na questão humana. E Jesus ainda não sentou como juiz, ele ainda está sentado na cadeira como advogado, para perdoar os nossos pecados, para nos defender. Mas quando ele sentar como juiz, que é no final, quando ele for julgar todas as nações, aí vai julgar as nossas causas. Vai ser um tempo demorado, porque ele vai julgar as pessoas e vai sentenciar. Aquele que merecer ser absolvido, ele vai dizer: entra para o reino, e as coisas foi para você. Mas se você for condenado, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E descerá nas profundezas junto com o diabo e seus anjos. Vai ser muito dolorido nesta data, nesse momento, e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E graças a Deus que eu e você estamos conhecendo a palavra cada dia, na medida que nós possamos recorrer ao Senhor quando nós pecamos e que fizemos alguma coisa que entristece o seu coração. Enquanto nós temos vida, nós temos chance. Nós podemos observar uma passagem bíblica que o discípulo perguntou para Jesus: quantas vezes nós devemos pedir perdão ou perdoar? Aí Jesus disse assim: até 70 vezes 7. Então nós temos chance de pedir perdão. Erramos. O problema é que quando a gente começa a errar e começa a pecar de novo, começa a pecar, vira iniquidade. Iniquidade é pecado que ninguém mais sente. É como aquela história: ah, isso não é pecado não, isso é coisa que as pessoas colocam, facilitam uma salvação, facilitam a vida das pessoas, sendo que Deus, que é o dono do céu, não facilita. Eu fico encabulado as pessoas facilitaram o céu para os outros, dizer assim: ah, mas isso não é pecado não, você pode fazer e tal, facilitando. Parece que ele é sócio do céu, parece que ele é um que está lá no céu como Deus, porque ele está facilitando um céu que nem ele sabe se vai. E nós vamos falar sobre isso ainda hoje. O segundo ponto de medida de prevenção: a primeira medida, lavar o nosso coração no sangue de Cristo, através do perdão. Manter uma distância espiritual com o pecado. Eita, esse não é fácil. Manter distância do pecado. Está no capítulo 2 ainda. No capítulo 2, o versículo 15 e o versículo 17. Não ameis o mundo e nem o que há no. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Está vendo aí, né? Versículo 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. É uma coisa
Interessante, eu falei até domingo passado na pregação que Jesus foi tentado, Jesus foi levado para um lugar bem alto e o diabo ofereceu para ele, podemos dizer assim, fazendas, né? Disse: aonde as suas vistas der, eu te dou, para você me adorar. Um ser humano cobiçoso, que tem cobiça, ele não pensava duas vezes não. Pois pronto, estou fechado o negócio. Pegava logo na mão, está fechado o negócio. Porque o ser humano tem vontade de ficar rico, ser fazendeiro, se dar bem na vida. Mas a própria palavra diz aqui que nós lemos: não podemos amar o mundo e nem que tem no mundo. Ele está dizendo de cobiça, está falando desses tipos de coisa. Não está falando de pessoas, está falando de coisa mundana, que prende. Se nós formos abrir um leque para nós falarmos só sobre isso aqui, nós poderíamos passar o culto inteiro falando sobre isso aqui, sobre amar o mundo, porque o mundo envolve muitas coisas, amar o dinheiro, amar bens materiais mais do que Deus. Então são muitas coisas que envolvem a nossa vida, E eu até disse domingo passado, e é uma verdade, eu já disse para Deus, e Deus sabe disso: aquilo que me atrapalhar eu estar na presença de Deus, eu quero que Deus tire de mim. Mas aquilo que se tornar bênção para mim e bênção para as coisas de Deus, que Deus multiplique e abençoe. E assim todos os seres humanos devam fazer isso, porque as cobiças desse mundo não é para o povo de Deus. Sim, ter as coisas não é pecado. O que é pecado é ser cobiçoso. Quer dizer, você é capaz de até trocar a sua salvação por algo desse mundo, que é passageiro, que passa, E o amor do Pai não está nele, E no versículo 17, na palavra de Deus, aqui na palavra que diz assim: e a vontade de Deus não permanece para sempre. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que é mais interessante? Fazer a vontade de Deus. Se nós tivermos, glória a Deus. Se nós não tivermos, glória a Deus do mesmo jeito, Se nós estamos aí com a barriguinha cheia, estamos mantendo as nossas contas em dias, para que loucura? Com as coisas que vai perecer. Se nós tiver de ter, Deus vai encaminhar. Mas o que Deus quer é que nós sejamos fiel e colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Aí é manter uma distância do pecado. É muito difícil. Eu já preguei muitas das vezes na igreja que nós temos que ser como uma garça branca, viver no mundo, quer dizer, viver na lama e não se sujar dela, Eu já falei isso várias vezes, desde lá da garagem. Eu digo, aquela garça branca, você pode passar naquela lagoa que está secando, só a lama, as canelinhas finas, está até na metade de lama, mas a bichinha é branquinha, não se suja. O crente tem que ser desse jeito, não se manchar com o pecado e com as cobiças desse mundo. Amém? É distanciar. Por isso que a palavra de Deus diz para nós fugir da aparência do mal. Se apareceu, se é mal, se aquilo vai nos causar um prejuízo, não é pecado, não. As pessoas podem até criticar você, mas sai fora, não tem problema nenhum não. Ninguém paga as suas contas mesmo, porque as pessoas é muito preocupadas com os outros, As pessoas ficam falando dos outros. Não, nós temos que pregar a palavra de Deus. Falar dos outros não, porque a gente fica falando, ou os outros ficam falando da gente, as outras pessoas. A gente fica preocupado, o que os outros vão achar de mim, porque eu agora só ando para a casa de Deus, agora a minha palavra agora é só da Bíblia. O que as pessoas... Não importa, irmão, eles não pagam as suas contas. Se eles pagassem as suas contas, aí sim, você tinha que dar satisfação a eles, porque eles estão, de qualquer forma ali ajudando, mas ninguém está pagando suas contas. Então
deixa que eles se viram para lá. O importante é que você esteja com Deus, que é o abençoador da sua vida, é o que prospera a sua casa, é o que traz a saúde para a sua vida, é o que traz é o que perdoa o seu pecado. Deus é o ser mais importante para a nossa vida. Terceira medida de prevenção: evitar de frequentar toda aglomeração de pecado. Agora o assunto é aglomeração. Vamos falar de aglomeração de pecado. Salmo 1, verso 1, todo mundo sabe disso, né? Não sentará na roda do escarnecedor. Mas nós vamos ler lá o versículo, né? Salmo 1. Glória a Deus. Quase todo mundo já sabe desse salmo, né? Bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Vamos ver aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Observe bem, são três frases direcionadas para três coisas. Primeira frase: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa, não andar segundo o conselho do ímpio. Se o cabra é ímpio, está te dando conselho e você está ouvindo conselho de ímpio? Não, você tem que ouvir conselho de santo, de pessoa que está na presença de Deus. O segundo conselho do mesmo versículo: nem se detém no caminho dos pecadores. Sai da frente, sai do caminho dos pecadores. E a outra parte: nem se assenta na roda dos zombadores. São três coisas, três recomendações em um versículo só. Não andar segundo o conselho dos ímpios, e nem no caminho dos pecadores, e nem na roda do zombador. Três conselhos em um versículo só. Então, quando ele fala para não sentar na roda, é na roda da aglomeração. As pessoas estão tão preocupadas na igreja, com aglomerações de igreja, mas senta na roda dos escarnecedores. Um monte de gente lá, aquela roda e tal, não sei o que, ouvindo o conselho do ímpio, Então nós temos que ter esses cuidados. Isso é uma advertência, é uma medida de prevenção. O salmista foi muito enfático para falar nessa palavra. E nós às vezes não preocupamos com isso. A pessoa está zombando e a gente ainda acaba ajudando a zombar, né? A pessoa zomba de um crente da sua igreja, zomba de um crente e diz: é mesmo, fulano de tal não presta mesmo não, é porque fez isso mesmo, o cara é porque irmão, pelo amor de Deus, o seu irmão da sua igreja, que ódio é esse? Ajudar o cara, o ímpio, falar, pelo amor de Deus, a gente tem que sair fora desse povo. Aí outros ficam zombando e o crente ajuda a zombar, do outro, do irmão. Aí nós matamos a pessoa e não sabemos por que ele morreu. Aí a pessoa guarda aquilo pro resto da vida dentro do seu coração. Ele fica uma pessoa amargurado, revoltado com o ministério, com a igreja. Você pergunta a pessoa não sabe nem dizer por quê. Porque alguém sentou junto com o zombador, com o escarnecedor, com o ímpio, para falar do seu próprio irmão. Sai fora, irmão. Defenda a sua fé, defenda o irmão, mas que seja errado. O seu filho, o seu irmão, ele é errado, mas se alguém falar mal dele, você vai gostar? Não gosta, mas que seja errado, mas você não gosta, Você sabe que ele é, mas o cara chega aqui, um exemplo aqui, o irmão Galdão tem um irmão que
Até a cinza dele vai ser torta quando queimar. Aí o cara chega e vai falar para o irmão Galdo: não sei o que, não sei o que. Ele vai achar ruim. Talvez ele é educado, não vai tirar o cara na testa, mas vai achar ruim. Então, é nosso irmão da igreja. Mais que ele seja errado, mas é nosso irmão. Vamos defender. Porque amanhã pode ser eu que caia e aquele irmão pode levantar. Então, essas coisas vamos excluir da nossa vida. Amém? Salmo 1, verso 1 fala, esses 3 conselhos. Vamos tirar esses conselhos desses povos ruins da nossa vida. 4, evitar, é interessante, evitar abraços com heresias e falsos ensinamentos. É o que está mais acabando com o povo cristão, é os maus ensinamentos. Vamos ver na palavra de Deus. Aqui nós vamos tirar 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Eu vou acompanhar junto com vocês. 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 1, que diga, verso 3 de 1 Timóteo. Nem jantei ainda e bebendo água. Capítulo 1 de 1 Timóteo, verso de número 3. Olha o conselho. Paulo falando para Timóteo. É uma escrita. Como te roguei, ou como eu te falei, como eu te pedi. A gente não tem esse dizer? Como eu te pedi, como eu te falei, eu te aconselhei, Aqui fala roguei. Como te roguei, quando partia para a Macedônia. É 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, viu, irmãos? Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Pessoas que ficam procurando doutrinas. Doutrinas é a própria palavra, algo, é o que eu estava dizendo para você aqui, é os ensinamentos facilitando salvação, que não tem conteúdo bíblico. E tanta gente que estão entrando nesta onda e estão se matando espiritualmente. Fica aquele crente cheio de defeito. Fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal da igreja, porque a igreja é o missionário fulano de tal, é o pastor fulano de tal, é não sei o que de tal, que é bom, que Deus usa, não sei o que e tal, não sei o que. Deus usa até você, irmão, só você colocar no lugar. Ensinando doutrinas de vento, a pessoa fica sem saber o que fazer, ele fica confuso, ele fica doente. Aí nós vamos ver ainda 2 João, capítulo 1, lá pertinho daquele João que nós estávamos lendo agora, é o segundo, viu? 2 João, capítulo 1, quer dizer, só tem um capítulo, verso 7 e o 9, verso 7 ao 9, olha o que ele diz, João: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é enganador, é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais, e que ganhastes antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela,
não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A doutrina de Cristo é a palavra da salvação. Aí tem pessoas que não querem, não aceitam a palavra de Deus, uma palavra de correção, de transformação, né? Alguém vai e facilita para ele. O que mais tem hoje são doutrinadores e criadores de igreja que facilitam o céu, não é verdade? Que pode tudo. Hoje é uma coisa banal. Carnaval gospel, festa junina gospel. Pode. É melhor estar aqui dançando dentro da igreja aqui do que estar lá no mundo. Está ensinando uma doutrina que não é de Cristo. Por detrás disso, dessas coisas, o que significa isso? O que significa carnaval? O que significa festa junina? Você tem que saber o significado do assunto. Tem que saber o significado. Mas a igreja permite. E que conversa a igreja permite? Mas Deus permite? Deus aceita? O problema é que a gente não pergunta a Deus se Deus aceita. A palavra é que vai dizer: mas é porque o povo é melhor estar na igreja do que no mundo. Irmão, nesse caso, o próprio Jesus, ele diz: tem que ser ou não, é sim ou não, não pode ter meio termo. Aí onde entra algumas igrejas lá do Apocalipse que estavam da mesma forma, desde aquela época. E Deus abominou. Diz lá, escreve lá para o anjo da igreja, porque a igreja fulano de tal, eu vomito. Olha, Deus falou, tem que vomitar uma igreja só. Por quê? Porque aceita. Aí está lá nas igrejas de Apocalipse, lá nas 7 igrejas da Ásia, lá diz lá, que lá ele estava falando que tinha igreja que tinha Jezabel, igreja que tinha tanta coisa lá, que tinha Balaão, que estava aceitando aquelas doutrinas lá. Não entra na minha cabeça. Aí diz assim: criou uma igreja ali que pode tudo. Desconfia dela, porque Deus, ele não abre mão para o pecado. Deus, ele combate o pecado. Não adianta a pessoa estar em uma igreja dizendo que está salva e não está, andando fora da vontade de Deus. Não é porque é uma igreja que está salvo, não, irmão. Igreja não salva ninguém. O que salva é a palavra, é a obediência, é Cristo que salva. Se a igreja prega a palavra da verdade, é sim. Tiago falou muito sobre religião falsa. A pessoa diz: ali é fácil, ali está atraindo muito jovem, porque lá, né, o jovem terminou o culto lá, dançou o culto todinho, já vai suado, né? Aí chega, pode ouvir o pancadão, né? Pode ir lá para o forró, para a festa, no outro dia está adorando a Deus, está tudo certo. Quem disse? O homem ou Deus? Se for Deus, sai fora. Esse Deus é falso. Se for homem, pior ainda, é mais falso do que o Deus dele. Aí João fala sobre isso aqui, é muito claro, no versículo 9, né? Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Está pregando, mas não tem Deus. Deus não está lá, irmão. É a palavra, é a verdade. A palavra, ela confronta. Quando a palavra nos confronta, é porque nós precisamos de transformação. Por isso que Jesus formou a sua igreja. É uma igreja de transformação. Ele pegou lá o endemoniado, fez um crente. Pegou lá o cego, fez um crente. O leproso, fez um crente. O aleijado, fez um crente. A igreja de Cristo é desse jeito. Aí purificou, e Jesus dizia: se tu fizer
o que tu fez ou voltar a fazer coisa pior vai acontecer contigo. O próprio Jesus doutrinando dessa forma. Aí a gente diz assim: não, Deus é bonzinho, né? Você pode ir lá, fazer o que você quiser, depois você volta, Ele vai te perdoar, tudo vai ficar assim. Aí Jesus fala assim: se tu fizer coisa pior do que isso, vai acontecer na sua vida. Então vai e não peques. Mas o próprio Jesus usou essa doutrina. Nós não estamos falando aqui de doutrina de roupa, de cabelo, não. Nós estamos falando de Bíblia, palavra de Deus. Porque roupa nem tem que andar bem vestido mesmo. Imagina um crente andando com a bunda de fora aí. O pastorzão andando sem camisa aí na rua, com um peitãozão aí, só de short no meio da coxa, com a camisa jogada no ombro. O que você vai achar desse pastor? Aí tem pastor que anda desse jeito. Não, isso aqui, nós estamos vivendo um momento tecnológico, um momento, como se diz assim, um momento novo, né? Vamos mais para frente. Evitar abraço e heresias e falsas doutrinas. Quinto, evitar qualquer aperto de mão com abominação. 1 Coríntios 6. Se o assunto não pode pegar na mão, nós vamos estudar a Bíblia da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, 18 e 20. 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Tudo são lícito. Agora, o que ele vai dizer? A resposta: mas nem todas todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É o que eu estava pregando, que tem pessoas que ele é dominado por um carro, é dominado por uma moto, ele é dominado pela casa dele, ele é dominado pela empresa, ele é dominado por tanta coisa que Deus não domina ele. A única pessoa que não domina ele é Deus e o Espírito Santo. Porque se Deus dominasse ele e o Espírito Santo, a primeira coisa que ele ia fazer é o quê? A vontade de Deus usado pelo Espírito Santo. É o que eu estava falando domingo passado. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E nada pode me prender. Pode me prender as coisas de Deus. Aí sim, é diferente. Aí Paulo diz essas palavras. Aí o versículo de número 18. Vamos ler o texto todo, que é muito grande. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Você pode pegar do versículo 12 ao 20, que vai falar vários assuntos, vários conselhos, para que a pessoa saia fora. São coisas que nos adverte para nos prevenir, para não pecar. Se aquilo está fazendo nós pecar, vamos cortar da nossa vida, do nosso cardápio, do nosso cardápio do dia a dia. E o versículo 20: fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Será que o meu corpo, o meu espírito pertence a Deus? Tem gente que diz assim: Deus não está muito preocupado com o corpo, não, é só com o coração. Quem gosta de coração assado aí? É bom, né? Mas você já viu na Bíblia Deus comer coração assado? Ele diz que enganoso é o coração do homem. Aí sim, Jesus falou essa palavra, que enganoso é o coração do homem. Então Deus, ele não quer o coração só, ele quer você de corpo e alma santificado na sua presença.
Olha aí, a palavra deixa bem claro: fostes comprado por um bom preço. Nós já fomos comprados por um bom preço, preço de sangue, né? A salvação, basta nós querermos, já foi comprada, alguém pagou o preço, já pagou a conta para nós. Agora é só nós entrarmos na palavra e obedecer a palavra de Deus. Sexta medida de prevenção: usar sempre o capacete para a sua salvação. Essa aqui é conhecida, Efésios 6:17, né? Que é colocar o capacete da salvação, que é uma proteção. Por que o capacete? O capacete se coloca no joelho, coloca no cotovelo. Tem gente que coloca, né? Que anda de moto sem capacete, com um capacete no cotovelo aqui. Aí a polícia para, ainda fica botando banca ainda com a polícia. Aqui é o capacete. Está no lugar errado. O capacete é para onde? Aí a cabeça, ela tem que ser protegida. O capacete é a palavra, porque na cabeça onde passa tudo quanto é pensamento, tudo passa aqui. Então nós temos que ter um capacete, que é o capacete do Espírito, que vai nos proteger os nossos pensamentos. Eu falei um dia desse sobre domínio próprio, né, sobre os pássaros, né? Jesus falou sobre isso, que não pode deixar o pássaro fazer o ninho na sua cabeça. Ninguém pode proibir um pássaro voar, passar por cima da sua cabeça, voando, né? O urubu passa, né? O bem-te-vi, a pipira, todo passarinho. Agora não pode deixar ele pousar na sua cabeça e fazer ninho. Quer dizer, é os pensamentos da sua cabeça, que não pode ter coisas ruins, tem que dominar isso. Amém? Vamos mais para frente porque o tempo passa muito rápido. O sétimo: santificar a cada minuto da sua vida com a palavra de Deus. Quem viu aquela pesquisa que quem ler a palavra de Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele encontra felicidade, ele muda a vida dele. Aquele que lê 4 vezes ou mais por semana a palavra de Deus, a vida dele é diferente. Na questão, diminui o índice de depressão, diminui lá várias coisas. Então aqui é usar sempre, ou melhor, santificar a cada minuto da sua vida com a palavra de Deus, não com palavra de homens, com palavras aleatórias que alguém fala. Se é de Deus, você absorve; se não é de Deus, descarta. Eu sou assim, amém? 1 Timóteo capítulo 4. Aqui nós temos o bom do culto de ensino, é isso, né? Que você anda a Bíblia todinha, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15 e 16. Primeira Timóteo 4, versículo 15 diz assim: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos, né? Tem que ser manifesto a todas. As pessoas vão ver, elas vão perceber a mudança e a diferença na sua oratória. Olha, tem cuidado de quem? Tem cuidado de quem? Essa palavra está direcionada para mim, para você. Quer dizer, ela é direcionada ao sujeito que sou eu. Ela não está direcionada. Aqui, às vezes a gente vai assim: tem cuidado de ti. A gente está tendo cuidado. Eu estou falando de tu porque eu tenho cuidado de ti. Não, ele está falando de nós, está falando da pessoa que está lendo. E da doutrina: persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo, como quem? Como os que te ouvem. Olha o tanto que é interessante, irmão. Quando você medita na palavra, que você estuda a palavra, que você vive a palavra, quando você fala da palavra, a pessoa percebe que você vive a palavra. Porque uma coisa é você pregar a palavra e não viver ela.
É você falar para alguém de Cristo, que ensinando, e você não viver aquilo ali. A pessoa diz: rapaz, fulano de tal está falando uma coisa que ele mesmo faz um monte de coisa velha aí, tanto de bagaceiro, está falando isso aí para mim. Para mim ser, tem gente que diz, para mim ser crente igual esse camarada aí, ou essa mulher, ou esse homem, é melhor estar do jeito que eu estou mesmo. A gente ouve muito isso. Para mim ser crente como fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Porque é os testemunhos, que não vive o que se prega. E a gente tem que viver o que se prega. O que se prega como postura, testemunho. Só de você falar que é crente, você já está pregando uma visão para as outras pessoas que você tem que ser diferente. Na hora que você fala que é crente, a pessoa já vai te olhar diferente. Vai olhar o seu comportamento, vai ver como é que você vive, como é que você veste, como é que você fala com as pessoas, se você é educado, Então são vários fatores. Não vou muito aprofundar, porque a própria palavra já diz por si só, Porque tem cuidado de ti, versículo 16, mesmo, e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 8. Medidas, A 8ª. Se notar alguns sintomas do pecado, ligue lá para o João. Passa uma ligação para João, capítulo 1 João, ou melhor, 2 Crônicas, eu estou errando aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Esse aqui a gente fala tanto, 2 Crônicas, lá no Velho Testamento, 7, verso 14. É onde diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você sentir algum sintoma de pecado, leia, porque a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. Amém? O 9, já vamos fechar. Nunca esquecesse da obediência à santa lei de Deus, que é a palavra de Deus, que encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que são a lei, os mandamentos. Mas eu quero usar uma palavra que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E contra isso não há lei. O próprio Jesus ensinou isso. Contra isso não há lei. Nunca esquecer, nunca deixar de ser obediente e obedecer a palavra de Deus. E 10º, para nós fechar, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Aí tem uma palavra que é muito conhecida, que diz assim, que é um provérbio, Quem canta, é um provérbio, quem canta os seus males espanta. Mas a Bíblia diz assim: quem está triste, ore a Deus, e quem está alegre, cante louvores
a Deus. Aí tem outra palavra muito interessante, é bíblico. Esse que eu estou falando por último agora é bíblico. Agora esse que fala assim, quem canta seus males espanta, isso aí não é bíblico não, irmão. Isso é um provérbio popular que o pessoal diz aí. Mas esse que eu acabei de falar ainda agora, né? Quem está triste, ore. E quem está alegre, cante louvores a Deus. E Davi disse, o choro pode durar uma semana, uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que ele quer dizer com isso? Que a tristeza e o choro não permanecem para sempre não, irmão. Ele dura um tempo, mas ele acaba, e a alegria vem. Chorar, sofrer, passar momentos difíceis, isso faz parte da nossa vida aqui. Isso é para nos ensinar alguma coisa. Tudo que nós passamos, irmão, serve de ensinamento para nós. E eu quero fechar aqui a minha Bíblia e o estudo de hoje com essa palavra: fuja do pecado e medite na palavra de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para você. Então são vários conteúdos que nós lemos aqui, estudamos, que vai te ensinar a você ser mais cristão, mais obediente e ainda mais abençoado. Amém? Que Deus possa abençoar você. O nosso horário já está terminando e quero dizer aos irmãos, quinta-feira, depois de amanhã, é o culto na direção das irmãs. Continua assim a programação: sábado de mocidade, domingo culto de Santa Ceia. E é uma semana que você puder orar na sua casa, se você quiser vir para a igreja, né? Ontem eu fiquei assim, aconteceu algo inédito. Uma irmã me impedir para orar na igreja. Falei, nossa, isso é um caso inédito. Pastor, eu posso ir tal hora orar na igreja? Mas menina, a igreja é para orar mesmo, aqui é casa de oração. Você vai ter um encontro com Deus a hora que você quiser, não tem problema nenhum não. Foi muito bonito isso que eu vi. E realmente a irmã veio hoje, porque estava fazendo um trabalho aqui embaixo, eu estava escutando que tinha alguém orando aqui em cima, né? Estávamos ali dividindo umas salas. Fizemos aí um investimento para escola de criança e de jovens, né? Cada um ficar dividido. Se alguns irmãos não desceu lá, pode descer lá que você vai ver uma diferença lá e grande. Que nós fizemos hoje para a glória de Deus e para o crescimento do reino. E dizer aos irmãos que essa semana que nós estamos já é liberado 50% dos crentes. A partir de segunda-feira é liberado 100%. Viu? Por lei, pelo Ministério da Saúde, tá bom? E pelo decreto municipal, não tem nada que impede mais. E o corona, irmão, vamos esquecer esse negócio. A gente fica só falando nisso, isso vai atraindo negatividade para a nossa vida. Vamos confiar em Deus. Deus vai livrar, irmão. Nós fizemos campanhas aqui, conversamos com Deus. Os irmãos não vai partir por causa dessa enfermidade, não. Vai partir um dia, vai morrer. Porque todo mundo nasceu para morrer. Fazer com aquele homem, né, irmão? Eu nasci foi para morrer, eu estou com medo de que eu tenho medo, tenho que ter medo de Jesus. Mas nós conversamos com Jesus. Jesus, esse mal, a gente não quer que nenhum parta desta vida por conta desse mal. Nós falamos isso para Deus. As pessoas vão partir, eu sei, mas que seja com outra coisa, com outras formas, mas não com esse. E prova disso, nós temos o irmão Deltrudes, que por certeza está nos assistindo, que todos os cultos, a irmã Rosa, mas o irmão Deltrudes sempre nos assiste, né?
O irmão Deltrudes foi para Bacabal com 75% do seu pulmão comprometido, passou da hora, mas nós entramos em campanha, passamos noites orando e Jesus curou. Na hora que ele chegou, ele mesmo diz, ele vai contar para vocês, num dia que ele contar testemunho aqui, que o médico olhou para ele assim, ele foi falar e ele escutou, isso daí, mas esqueceu que tinha um Deus com ele, e por detrás de tudo isso tinha uma equipe de crente, e crente é bicho duro de morrer, irmão, porque ora e fala com o dono da vida todo dia. E o irmão Bem-te-vi aqui, também os dois mais idosos da nossa igreja, todos dois contraíram a enfermidade, estão todos dois curados para a glória de Deus. A irmã Maria Antônia também está curada para a glória de Deus, está muito feliz da vida. Então, irmão, Deus, o Deus que eu sirvo, que tu serve, Ele é fiel, viu? Você pode até contrair, pode até contrair, mas Ele não vai deixar você morrer, viu? Pode ter certeza. É só confiar e colocar toda a sua confiança nele. Amém? Então a partir da semana que vem nós estamos livres e vai voltar tudo normal, né? Os irmãos estão estranhando o horário durante a semana das 7 horas. Nós vamos voltar para o horário normal, porque tem gente que trabalha até chegar em casa, tomar banho, para chegar, sempre vai chegar um pouco atrasado. A gente, a partir da semana que vem, nós vamos voltar os horários normais, só no domingo às 7 horas, né? Glória a Deus. Eu sei que tudo vai passar, mas o Senhor que está cuidando de nós. Amém? Que Deus abençoe você. Um abraço aos nossos queridos que estão nos assistindo, né, o Oênio, juntamente com a sua esposa Elaine, que sempre está nos assistindo. Aquela família, como é que é o nome? Me ajude? A família Marinho também, só se for hoje, mas todos os cultos estão nos assistindo, né? E várias pessoas aí, né, no Brasil afora, nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, e os cultos. Para tudo e vem assistir a gente. Eu fico muito alegre e agradecido por essas pessoas, né, que sempre está nos assistindo lá da sua casa. E também os irmãos que congregam com a gente, que ainda não estão vindo ao culto, que tem internet em casa, sempre está nos assistindo. A irmã Maria Antônia, a irmã Rosa, mais o irmão Deltrude, a irmã Francisca, e vários outros irmãos que estão nos assistindo, que a gente às vezes não lembra agora. Que Deus possa abençoar todos vocês e sinta-se abraçado por mim. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe. Irmão Bebeto, né? Glória a Deus que está conosco hoje. A irmã Aurilene, glória a Jesus, está com a mamãe, né? Companheira fiel da mãe, glória a Deus. E já tem Jesus no coração e Deus sempre tem o melhor para vocês. Amém? A Aurilúcia, né? É a Aurilene, não, a Aurilúcia. Me ajuda aí, né? Porque eu sou ruim para ficar gravando. Glória a Deus, que Deus abençoe. Leva lá um abraço para o irmão Raimundo. Um dia desse eu vi ele querendo comprar uma bis. E a bis, ele chegou lá para comprar a bis, eu estava terminando de comprar a bis para minha esposa. Mas Jesus ia colocar outra. Já comprou já, minha filha? Ainda não. Vamos orar que Jesus vai mandar uma melhor. Amém? Ele estava lá querendo comprar uma bis para a família, para a filha, né? Glória a Deus. E que Deus possa estar trazendo saúde para os irmãos que precisam de saúde, que é só Deus pode fazer todas as coisas. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por este culto, por este ensinamento. Tenho certeza, Senhor Deus, como eu aprendi um pouco da tua palavra, porque se eu dizer que aprendi tudo, o meu cérebro talvez não gravou tudo, mas uma boa parte o meu cérebro
gravou e vou guardar na minha vida. Assim também os teus filhos, Senhor Deus, guardou dentro do seu cérebro, do seu coração a palavra, ó Deus, e vai viver novas experiências com o Senhor. Eu creio, papai querido, que o Senhor vai visitar a sua casa, o seu lar, a sua vida, que os anjos de Deus estarão acampados aos seus redores, na sua casa, na sua fazenda, nos seus negócios, porque Deus está no controle de tudo, aleluia, trazendo bênção, trazendo prosperidade, trazendo saúde, trazendo sobre a vida da família alegria, né? O milagre, a cura. Deus, o Senhor é lindo demais, e o Senhor está zelando de cada um, Pai querido, todos esses que vieram, os que estão nos assistindo, ó Deus, todas as pessoas, aonde estiverem, Senhor Deus, que possam receber o toque do Teu Espírito, da Tua unção, do Teu poder, Senhor Deus, que os males e as coisas ruins cairão por terra, e o nome do Senhor será glorificado. Ó Deus, tudo aquilo, Pai querido, que foi manifesto pelo inferno, vai ser caído por terra, desfeito, em nome de Jesus, e a glória do Senhor será manifesta, e Teu Espírito estará operando grandemente na vida de cada um. Deus, despeço cada um, Senhor Deus, que o Senhor opere grandemente na vida de cada um. Pai poderoso, nós te pedimos, Senhor, e assim nós o agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e todos dizem: a vitória é nossa. Agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. E 2020, unidade acima de qualquer interesse. Uma salva de palmas para Jesus, um beijo no seu coração, e até o nosso próximo encontro.